E aí pessoal, tudo bom com vocês? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre os primeiros momentos da Revolução Francesa. Esse que passa a ser um dos principais marcos na transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Então, nós vamos começar fazendo uma discussão que é uma discussão muito mais teórica. No contexto da Revolução Francesa, nós temos vários acontecimentos. Alguns historiadores até dizem que nós temos várias revoluções dentro da Revolução Francesa, né? E vamos discutir, como eu disse, uma questão, um evento, né? Uma possibilidade teórica nesse primeiro momento, para que depois a gente possa discutir as fases da Revolução, como é que ela acontece, como é que ela se sucede, o que é que acontece de interessante, quais são os marcos cronológicos, quais são os marcos teóricos, porque a Revolução Francesa ela traz uma série de possibilidades, uma série de mudanças significativas na sociedade europeia e, de certa forma, essa revolução ela consegue sair da França e consegue inspirar uma quantidade significativa de movimentos fora da Europa ou mesmo dentro da Europa. Então, a nossa primeira intenção seria discutir basicamente a Revolução Francesa a partir de um conceito, e esse conceito ele vai ser muito discutido por um grande historiador chamado Eric Hobsbawm, em um livro chamado, em uma coleção chamada A Era das Revoluções. E o Hobsbawm vai dizer, entre outras coisas, que a Revolução Francesa ela é uma revolução burguesa clássica. Então essa é a nossa primeira preocupação. Por que será que a Revolução Francesa ela tem essa característica de revolução burguesa clássica? Observem que nós temos aqui três palavras que são importantes para definir o evento da Revolução Francesa, né, que começa necessariamente em 1789. Ela vai de 1789 até 1799, quando Napoleão empreende um golpe, tá? O 18 de Brumário, e institui um novo período, que seria o período que nós chamamos de Era Napoleônica. Período esse que, segundo o próprio historiador Eric Hobsbawm, seria um período de expansão das teses liberais. Pensemos. Porque é, portanto, inicialmente, que a Revolução Francesa ela pode ser considerada como uma revolução. Porque nós temos um processo de modificação da ordem vigente. Os historiadores olham para esse período que foi do século XV ao século XVIII na Europa e o chamam de Antigo Regime. Uma sociedade pautada, né, pelos valores da nobreza, uma sociedade onde as distinções elas eram medidas pelo critério de nascimento. Você era importante ou não na sociedade pelo lugar que você nasceu, né, pelo sangue que você tinha. Então, a Revolução Francesa vem modificar essa ordem política, essa ordem econômica, ela modifica a ordem social, ela dá um grande significado, por exemplo, ao próprio direito, enquanto ciência, enquanto prática, né, de legislação como um todo. Ela modifica uma ordem, então ela é considerada sim uma revolução por isso. Ela é burguesa não simplesmente porque é feita pela burguesia, costumo dizer que essa revolução é burguesa porque ela é feita pela e para a burguesia, observem isso. Mas por que para a burguesia? Porque essa burguesia que empreende a Revolução Francesa, que faz a Revolução Francesa, ela é uma burguesia que quer instituir os seus valores. Esses valores que começam a ser instituídos, né, pessoal, desde o início da criação da burguesia, que essa burguesia vem tentando estabelecer os seus valores, as suas visões de mundo, as suas práticas, pautadas, por exemplo, no trabalho, na valorização do trabalho,
na valorização do lucro, na valorização da acumulação de capitais, no mérito, entre outras coisas. Inclusive, há uma relação muito forte com essa ideia de modificação da ordem, porque agora nós temos, e eu coloquei aqui a setinha verde, para que você pense que a modificação da ordem agora é para uma ordem liberal burguesa, que é lógico, só consegue se consolidar no pós-Revolução Francesa. Mas lembrem-se desses conceitos, né? A sociedade liberal burguesa que começa a se organizar nesse momento. E ela é clássica, importante pensar isso. Os historiadores observam a Revolução Francesa como uma revolução clássica porque ela passa a ser um marco. E quando a gente está trabalhando com esse sentido de marco, ou seja, a data que marca a passagem de alguma coisa para uma outra, essa passagem é exatamente dessa nova ordem, tá? Essa nova ordem que tem a ver, né, com os interesses e as ideias da burguesia, né, e que, de certa forma, eu vou repetir para vocês o que significa essa nova ordem. Nós chamamos de ordem liberal burguesa, tá? E que os historiadores simplesmente a chamaram de idade contemporânea. Os historiadores passam a dizer que esse momento aqui, seria uma nova fase. E vocês, quando estudam, né, de uma forma mais tradicional a história, e que nós colocamos aquela linha do tempo, em 1789 inicia a era contemporânea, a idade contemporânea, marcada exatamente pelo início da Revolução Francesa. Então nós temos essa primeira discussão, que é uma discussão conceitual, e que você, meu caro aluno, vai lembrar disso. É uma revolução porque modifica a ordem, ela é burguesa, né, porque ela institui os valores burgueses e cria uma nova sociedade a partir de um olhar burguês, e ela é clássica porque ela é marco e marca a passagem de uma sociedade, né, pautada pelos valores da nobreza para uma sociedade pautada pelos valores liberais burgueses. Então essa é a nossa primeira discussão. Continuando, nós temos que, para entender o contexto da Revolução Francesa, nós precisamos entender como é que está a França no pré-revolução, no processo de pré-revolução. E aqui eu coloquei, né, no plural, para a gente pensar um pouco a ideia de contextos, porque não só tem um contexto, você tem vários eventos, né, várias características acontecendo ao mesmo tempo. Então vamos pensar assim, primeiro, nós temos um contexto político. E esse contexto político é pautado necessariamente pelo absolutismo monárquico. Nós temos uma França que é absolutista. Nós temos uma França, né, que passa nesse momento pelo governo de Luís XVI, mas nós não podemos esquecer que essa mesma França produziu Luís XIV, quando dizia lá no primeiro momento, né, l'État c'est moi, o Estado sou eu, o Estado sou eu. E aí Luís XVI nesse momento, enquanto Luís XIV anteriormente instituía aquilo que a gente chama de auge do absolutismo, né, Luís XVI passa a vivenciar a crise do absolutismo. E assim, essa crise do absolutismo tem muito a ver exatamente com esses aspectos econômicos que eu vou citar para vocês daqui a pouco. Então, politicamente falando, nós temos absolutismo monárquico. E lembrem-se, quando a gente fala de absolutismo monárquico, você precisa lembrar de todas aquelas características do absolutismo, da centralização de poder, né, do rei como sendo aquele que centraliza os poderes, e isso significa que ele tem um poder executivo, o legislativo e o judiciário nas suas mãos. Ele tem o controle total desses poderes. Luís XVI, nesse momento, representa esse rei.
uma sociedade pautada por duas palavrinhas básicas que também está no teu vocabulário. Essa sociedade ela é estamental e hierárquica. Lembrando que ela é considerada estamental porque ela é dividida em estamentos ou estados. Não confundir com federação, tá bom? Isso aqui é grupo social. Então, estamentos ou estados. E olha para cá, ela é hierárquica porque, de certo modo, ela tem em si, ela guarda em si uma ideia de que alguns grupos sociais, eles passam a ser mais importantes que outros. Isso significa o quê, professor? Isso significa que alguns grupos sociais passam a ter privilégios uns em relação aos outros, tá? Nesse sentido, a gente pode representar a sociedade francesa a partir dessa representação aqui, que é muito tradicional, mas que ainda nos serve, tá bom? Então nós temos uma velha pirâmide social, marcada aqui pela ideia, de que nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Lembrando que, por exemplo, o primeiro estado vai ser composto necessariamente pelo clero. Esse clero que é, de certo modo, dividido, inclusive, entre alto e baixo clero. Ou seja, há uma hierarquia dentro desse clero. Onde o alto clero seriam aqueles homens que estariam mais próximos do Papa, como os cardeais, né? Como, por exemplo, em alguns casos, os bispos. E o baixo clero, também chamado de plebe eclesiástica, seriam aquelas pessoas que estariam mais voltadas, por exemplo, a sociedade como um todo. A nobreza, ela também tem uma certa hierarquia interna, é bom a gente lembrar disso. Nós temos a nobreza, né, que é chamada de nobreza de sangue, ou seja, aqueles nobres que têm tradição sanguínea de nobreza. O pai é nobre, o avô, bisavô, trisavô e tudo mais. E nós temos uma nobreza de toga, que são aqueles homens que eram ricos, a exemplo de burgueses, que compraram títulos de nobreza. Tá bom? E o terceiro estado, composto necessariamente pelo resto da população. A gente está falando aqui de burguesia e trabalhadores em geral. Às vezes os alunos perguntam: por que é que a burguesia, sendo rica, tendo bens materiais significativos, está próximo, está no mesmo grupo social, né, dos trabalhadores em geral? Porque esta sociedade estamental, como a gente falou, ela vai ser pautada, ela vai ser mensurada pelos critérios. Lembrem-se dessa palavra aqui, pelos critérios de nascimento. Então, o lugar que você está aqui na pirâmide é pautado, é mensurado pelo seu nascimento e não pela sua riqueza. A riqueza do indivíduo passa a ser algo importante na configuração das classes sociais a partir da sociedade liberal burguesa. Lembrem-se disso. Só que a gente precisa pensar, por exemplo, que aqui, primeiro e segundo estados perfazem 5% da população francesa. Tá bom? E quando a gente vem para o terceiro estado, esses aqui perfazem 95% da população francesa. E se a gente fosse, inclusive, redefinir a nossa pirâmide social, redefinimos como? Eu até poderia colocar aqui, uma ideia para vocês de que esses grupos sociais, eles estão muito, mas muito separados. Nós temos sim uma camada de pessoas que são extremamente privilegiadas nessa sociedade e uma camada de pessoas que, de certo modo, não têm privilégio algum. Tá bom? E o nosso terceiro ponto diz respeito necessariamente aos aspectos econômicos da sociedade francesa. Relembra, politicamente falando, absolutismo monárquico, né? Socialmente falando, nós temos uma sociedade pautada
pelos critérios de nascimento, pelas características de privilégio. E economicamente falando, o governo de Luís XVI é marcado necessariamente por uma crise econômica crônica. Observem esse conceito também. Mas, Alisson, essa crise econômica crônica, ela vai acontecer por quê? Aqui eu coloquei 3 pontos de reflexão para essa crise econômica crônica. Onde o primeiro ponto de reflexão é dizer que a França, ela tem base agrícola, é uma sociedade de base de economia agrícola, até porque grande parte da população francesa vive no campo, tá? Então nós temos uma agricultura que está em crise por causa da perda das colheitas. Entre os anos de 1788 e 1789, nós tivemos uma perda de colheita tão significativa que nós tivemos nesse contexto aqui um fato que foi chamado pelos historiadores de Grande Fome. Olha o nome, a Grande Fome, que vai ser exatamente o quê? O período onde você tem a perda das colheitas, necessariamente por questões climáticas, e isso, de certa forma, trouxe como consequência uma fome da população e, sobretudo, dessa população do terceiro estado, como eu já havia falado para vocês. Há também uma crise industrial. A França está tentando fazer a sua revolução industrial, está tentando passar por um processo de industrialização, mas não consegue. E não consegue necessariamente por causa da concorrência inglesa. Os ingleses fizeram a Revolução Industrial em 1750. Ele já tem uma característica de Revolução Industrial, já que está num processo de consolidação. E os franceses não conseguem, lógico, concorrer com os ingleses, tá? Mas por quê, professor? Porque eles não têm ainda uma característica de sociedade industrial. Estão começando agora. Bom? E há também uma crise financeira. Se liga nessa crise. A crise financeira vai ser exatamente o quê? O fato de nós termos na França de Luís XVI uma imensa quantidade de despesas. É lógico, essas despesas elas acontecem pelo quê? Por algumas guerras, como a Guerra dos 7 Anos, tá? Ela acontece por causa da Revolução Americana. E o que é que tem a ver, professor? Lembrem-se que a França manda muitos soldados para ajudar os os colonos lá na Revolução Americana. E aí o governo de Luís XVI precisou de muita grana para financiar essa galera que vai, né, para as 13 colônias ajudar os colonos no processo de revolução, no processo de independência. Tá? Então nós temos Guerra dos 7 Anos, que dá uma despesa danada, a Revolução Americana, que dá uma despesa também muito significativa, e nós temos também um outro fator de despesa que seria o luxo da corte. A corte de Luís XVI é uma corte muito luxuosa. Vocês imaginem que o Estado francês precisa necessariamente financiar o luxo do Palácio de Versalhes. Não precisa dizer mais nada. E aí, o que é que acontece? As despesas, se liga nessa ideia, as despesas elas passam a ser maiores do que a receita. E aí nós temos uma instabilidade financeira. E aí os ministros da época, exemplo do ministro Necker, tá? O ministro Necker, vou colocar o nominho dele aqui só para você lembrar, tá aqui, ministro Necker. Ele dá uma ideia para o rei de que, por exemplo, o rei poderia, pelo menos nesse primeiro momento de crise, que o rei poderia taxar nobres, taxar clérigos. E lógico que o rei não vai fazer isso, lógico que ele vai ser muito criticado por essa ideia. E aí o rei, ele teve uma ideia para a gente começar a fechar nossa aula. Quando o rei percebe, sobretudo, essa carga financeira, essa crise financeira significativa, o que é que o rei vai pensar? Em fazer uma reforma administrativa. E o que seria, professor, uma reforma administrativa?
pensar na possibilidade de aumentar os impostos. Que aí você pode dizer, aumentar os impostos para quem, professor? Para 95% da população. A conta é mais ou menos essa. 95% da população paga impostos para sustentar 5% e mesmo assim não dá para sustentar o luxo desses 5%. E aí o rei, ele faz aqui, ó, qual a solução para a crise? Sobretudo para a crise financeira, as finanças da França, tá? A solução, segundo Luís XVI, é a convocação dos chamados Estados Gerais. De certo modo, os Estados Gerais podem ser considerados aqui, ó, uma espécie de assembleia deliberativa, como eu estou colocando aqui para vocês, ó. E essa assembleia deliberativa, ela seria basicamente o quê, professor? Ela seria uma representação, queridos, uma representação do primeiro, do segundo e do terceiro estado que vão até Versalhes para votar por uma reforma financeira, por uma reforma nas finanças da França. E aí é lógico que dentro desse contexto de votação de reformas tal, nós vamos ter um grande problema nesse primeiro momento, que é o problema da votação por esse aumento de impostos. O rei deixa claro que é preciso votar para aumentar os impostos na França, só que o rei vai dizer nesse momento que o voto deve ser por estado. E vocês já sacaram isso, que se o voto é por estado, necessariamente, o primeiro e o segundo estado vão votar pela possibilidade de aumento de impostos. Porque eles não pagam impostos, os impostos são pagos pelo terceiro estado. Então o rei institui, na verdade, ele é rei, é absolutista, ele propõe que o voto seja por estado. Tá certo? Cada estado tem direito a um voto. Os deputados do primeiro estado, do segundo estado, do terceiro estado têm direito a um voto. Tá bom? Só que o terceiro estado, imbuído das teses iluministas, das teses da Revolução Americana, começa a pensar, por exemplo, em colocar nesse momento que ao invés do voto por estado, era preciso instituir o voto por pessoa, pela representatividade que o terceiro estado tinha. Só que o rei diz o quê? Não, o voto vai ser por estado. E por causa dessa primeira confusão em torno de como seria a votação nesse momento, o terceiro estado se retira da sala de votação, vai até a sala de jogos do Palácio de Versalhes e lá o terceiro estado se autoproclama em Assembleia Nacional Constituinte. Estava lançado o primeiro passo para a gente pensar o início do processo revolucionário na França. Tá bom? Então, esse seria um primeiro ponto de discussão sobre a Revolução Francesa e tudo aquilo que ela vai representar do ponto de vista geral. Até mais!